Olá investidores, no vídeo de hoje vamos analisar o relatório gerencial do IRDM11, um dos fundos imobiliários de recebíveis mais conhecidos no mercado. A gente vai entender os principais números, os resultados financeiros, as movimentações feitas pela gestão e a perspectiva para os próximos meses. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas uma análise do seu relatório. Se vocês desejarem fazer uma compra ou uma venda desse fundo, eu sugiro que vocês entrem no site da Iridium Recebíveis Imobiliários, baixe o seu relatório e analise mais a fundo e com mais calma, pegando todos os detalhes, tá bom? O IRDM11, também chamado de Iridium Recebíveis Imobiliários, é um fundo de investimento imobiliário com um foco principal em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. Além dos CRIs, o fundo também pode investir em letras de crédito, que são os LCIs, e outros fundos imobiliários, desde que esses ativos passem na exigência do fundo, que se destaquem no que o fundo deseja. Indo aqui no site do Investidor 10, a gente pode ter umas informações base para a gente começar a nossa análise aqui, que seria a cotação, que está em R$ 62,79, um alto dividend yield, que está em 14,83%, em 12 meses, e um baixo VP, que está de 0,77. Ele tem uma liquidez diária de 2,58 milhões e também ele mostra que ele teve algumas alterações nos seus valores, chegando aí na mínima de R$ 56, Então ele baixou bastante e deu uma recuperada agora. Mais abaixo aqui a gente consegue observar que o seu último rendimento foi de 75 centavos, a sua cota patrimonial é de R$ 81,76, ele tem 280.814 cotistas e o patrimônio do fundo é de 2,98 bilhões de reais, Então um fundo aí bem grande, a gente pode observar. Voltando aqui, pessoal, no relatório gerencial do IRDM11, a gente se depara já com o comentário mensal. E ele diz o seguinte: o fundo ele distribuiu em janeiro 75 centavos por cota e isso equivale a 106,9% do CDI. A gestão também optou por distribuir integralmente o resultado gerado no mês, mantendo uma reserva de 48 centavos por cota. Esse rendimento foi impactado negativamente pela correção monetária dos CRIs, pois o IPCA de novembro subiu apenas 0,39%, inferior aos meses anteriores. Além disso, a administração reforçou que não houve eventos extraordinários para impulsionar os rendimentos nesse mês. Então, pessoal, mesmo assim, a gestão segue otimista, buscando novas oportunidades aí para otimizar a carteira. E eles reafirmam também o compromisso com a busca por retornos consistentes e alinhado ao perfil de risco da carteira. Já na parte de rendimentos, a gente consegue observar e reforçar o que ele falou, que teve 75 centavos por cota no mês de janeiro. Isso refletiu no dividend yield de 0,91, com o valor da cota patrimonial em R$ 82, contando assim os últimos 12 meses num rendimento de R$ 9,31 por cota e um dividend yield de 11,35%. Embaixo a gente consegue observar o desempenho no mercado secundário. Já no mercado secundário, a gente consegue observar que houve uma queda no preço de fechamento, caindo para 62,11. O volume em milhões, que ele está falando aqui, também caiu. Ele estava em 79 e foi para 55,01. Na página 2, pessoal, a gente tem acesso a toda a carteira do fundo, os CRIs. A gente consegue observar que ele é bem dividido, Ele tem aqui o ativo do Fundo Soberano Itaú, ele tem aí 3,5% do valor do seu PL e está indexado no CDI. Isso é bem interessante. A gente consegue observar também o CRI, HGBS Moca, que é 2,82, e o Evolua, que é 2,62. Então ele é bem diversificado, a gente consegue observar aqui toda a sua diversificação. E descendo mais abaixo, a gente tem até uma segunda folha, com todos os seus ativos, Eles têm indexador IPCA, CDI, PRE, IGPM, todos aqui estão alocados em algum indexador diferente, trazendo bastante diversificação para a gente. Mais abaixo, a gente consegue observar também a sua carteira de fundo imobiliário, RF
que significaria renda fixa, né, como ele pode falar aqui embaixo. E ele também tem 1,30 do seu PL nesse ativo ERCR11 e a carteira do fundo imobiliário, que ele tem 3,96% do seu PL no setor papel RBHY11, que é a Rio Bravo, seguido pelo RVBI11, que é de 3,04%. Dando aqui uma passada rápida na distribuição da sua carteira, a gente consegue observar que a distribuição por ativo é de 78,88 em CRI, seguido por fundo imobiliário que está em 16,04. Mais abaixo a gente consegue ver isso detalhado, né? Os fundos imobiliários aqui em primeiro mostrando 16,04 do seu patrimônio alocado, seguido por geração de energia, shopping center, loteamento e outros. Mais ao lado aqui a gente consegue observar também a distribuição por indexador. 69,72 está alocado em PCA. Fundos imobiliários vem em 16,4, seguido em 9,17 de CDI e depois PRE, GPM e outros. Mais abaixo a gente consegue observar também essa distribuição por indexador e taxa média de aquisição, tá ok? Então aqui a gente tem toda a sua distribuição da sua carteira. Pessoal, na página 6, falando sobre a movimentação do fundo, a gente consegue observar que eles têm o foco em reciclar a carteira de ativos e otimizar os rendimentos. E para isso, em janeiro foram adquiridos 5 novos CRIs, como a gente consegue observar aqui. Esses CRIs foram o GA Lajoy, o Portofino 2, a Rede Dior, a Galeria CM2 e o HBS Moca. Tudo isso totalizou um investimento de 90,6 milhões. E eles fizeram isso na operação compromissada reversa no valor de 63,2 milhões de reais. Também teve um custo de CDI mais 0,44% ao ano no prazo de 180 dias. Com isso, a gente consegue observar que a gestão continua ativa, alocando recursos de forma estratégica no fundo. Já aqui na página 7, pessoal, a gente tem as operações, que é um assunto muito delicado, que são as inadimplências. Os emissores Alta Vista, PR Distribuidora, o Grupo Eco e a Starbucks 1 e 2, eles estão inadimplentes. A gente consegue observar que não é um valor de PL tão grande assim individualmente, mas se a gente juntar todo esse valor, passa aí dos 1% tranquilo. Tá bom? Algum deles a gente já consegue observar aqui em atualização que já está tendo tratativas, como por exemplo esse da Eco, que fala que a gestão está em tratativas com o empreendedor, visando buscar um caminho que maximize a recuperação do ativo por meio de repasse dos empreendimentos prontos em garantia das operações. Outra aqui que a gente também pode observar é a BR Distribuidora, que tem o processo de arbitragem, né, em andamento, e adicionalmente houve um desdobramento do caso também na via judicial, que também segue em andamento sob segredo de justiça. Então a gente tem que observar isso daqui nos próximos relatórios, como que vai ser as suas atualizações. Estamos aqui no demonstrativo mensal, né, do fundo, e a gente consegue observar que a receita do ativo foi de 30,6, tirando aqui as operações compromissadas, que foram de 719 mil, tirando as despesas do caixa, né, que foi de 2.315.000, a gente consegue observar que o fundo obteve um caixa aí de 27,6, certo? Gerando assim um resultado de 0,7578 centavos, né? Então deu um pouquinho mais de 75 centavos. O fundo, ele distribuiu 27,325, então o seu resultado conseguiu suprir a sua distribuição e ainda sobrou um pouco para o caixa do fundo, que a gente pode observar aqui que a reserva de resultado está bem pequena, né? Sendo assim, pessoal, acredito que a gente conseguiu dar uma boa observada no fundo, né? E eu queria trazer aqui para vocês os pontos positivos, né, que a gente conseguiu observar no IRDM11, que foram o forte histórico de pagamento de dividendo, que a gente conseguiu observar que ele tem um ótimo histórico de dividendo, né? Ele nunca deixou de pagar os seus dividendos, às vezes dá uma baixada, mas nada que ele dê o calote e não pague os seus dividendos. Uma boa diversificação de carteira, como a gente pôde observar, uma gestão ativa também, como a gente observou, fazendo movimentações, né, em novas oportunidades, mas os seus pontos de atenção
que a gente tem que sempre destacar também, que são os riscos de inadimplência, que a gente viu que tem alguns ativos, né, inadimplentes, as dependências da inflação que pode impulsionar o rendimento. A inflação é um negócio muito sério que melhora o rendimento para nós em dividendos, mas deixa tudo mais caro, né? E a alavancagem e operação compromissada do fundo, como a gente pôde observar, né? Tem uma alavancagem e umas operações compromissadas, ainda mais com esses 5 novos ativos. Então, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês investem no IRDM11, o que vocês acham desse fundo? Quero que vocês comentem aqui embaixo. Comentem também se vocês gostou dessa análise, o que eu posso melhorar e trazer aqui para vocês. E eu quero pedir para vocês deixarem um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Eu quero trazer também ações aqui para o canal, né, para a gente ter uma comunidade bem envolvida no mundo dos investimentos. Você que investe no IRDM11, se tiver alguém no comentário que tenha ficado dúvida, ajude também. Comente também o seu histórico com esse fundo, se está sendo bom, se está sendo ruim, tenha um entendimento mais a fundo, tá ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.